No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura, penso no sabor, penso nas melhores vinhas de Alvarinho, penso na sabedoria de gerações, penso na origem, penso na qualidade reconhecida, penso na partilha e em momentos únicos. Pensando bem, brancos são a Veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Numa visita ao Porto, o Douro é o espelho da cidade. Para conhecer melhor estas águas prateadas e também a história do vinho do Porto, um passeio de barco é um programa que não pode perder. Este passeio que a Douro Azul chama o Cruzeiro das Pontes é um passeio de 50 minutos que percorre a parte final do Rio Douro, e entre a Ponte do Freixo e a Ponte da Arrábida, ou mais propriamente entre a Marina do Freixo e a Marina da Aforada. É um passeio muito agradável que permite aos turistas que visitam, e não só, mas que visitam e fazem este percurso, ver as duas margens, esquerda e direita, quer a montante, quer a jusante, e portanto conseguem ver toda aquela monumentalidade que o Porto tem, mas não só no lado do Porto, como também em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, onde se situam as caves de vinho do Porto e onde ainda hoje conseguem fazer uma visita e uma prova de vinho do Porto. Até porque este passeio de 50 minutos é feito em barcos inspirados nos históricos barcos Rabelo. Os barcos Rabelo são a embarcação típica aqui do Douro. No fundo, na história do vinho do Porto, eram os barcos que faziam o transporte das pipas de vinho do Porto, desde as quintas do Alto Douro até aqui ao Cais de Gaia. Transportavam as pipas de vinho do Porto para, ora, serem armazenadas nos armazéns para estágio do vinho, ora, para serem embarcadas em barcos grandes, que no fundo levavam o vinho do Porto para outros destinos no mundo, nomeadamente para o mercado britânico, que foi sempre aquele que foi o primeiro mercado internacional que comprava vinho do Porto em quantidades bastante grandes. Não funcionavam a motor, como hoje acontece, funcionavam a vela e eram conduzidos por mestres que tinham o dom e a sageza de conseguir descer o Rio Douro, que era um rio bastante complicado para ser navegado, mas conseguiam contornar os vários obstáculos ao longo do Rio Douro até aqui ao Cais de Gaia, tentando que as pipas não caíssem ao rio. Numa visita mais prolongada, por que não passar uma semana de férias no Douro e descobrir todos os segredos desta região património da humanidade? Com os navios hotel, que são cruzeiros no fundo para turistas que querem permanecer uma semana e que percorrem todo o Rio Douro, na parte portuguesa, desde aqui do Cais de Gaia até Barca d'Alva. São cruzeiros tipicamente de uma semana, em que os turistas pernoitam nos navios hotel, ora 6 noites, ora 5 noites, e que conseguem percorrer todo o Rio Douro, como já disse, e através das várias paragens, quer a subir o Rio Douro, quer a descer, vão conhecer e poder conhecer museus, a Casa Mateus, que é muito famosa, quintas no Rio Douro, ao longo do Douro. Vão conhecer também o processo todo de vinificação, desde a produção, desde da planta da uva até ao todo o processo de vinificação e também da prova de vinho do Porto. São percursos muito bonitos que não têm só a possibilidade de conhecer o vinho do Douro, mas também, e o vinho do Porto, mas também toda a gastronomia, toda a cultura e todos os costumes das gentes do Douro. Eu acho que o Porto consegue ser, o Porto e todo o Douro, consegue ser bastante diferenciador. Primeiro porque consegue apresentar a quem o visita paisagens únicas e magníficas e paisagens as mais diversas. Depois tem uma história única como a primeira região demarcada de vinho do mundo e também porque consegue aliar duas regiões património da humanidade, que é o Porto e é o Douro, e consegue ter uma história muito rica. Lembramos-nos que Portugal nasceu aqui no Porto também, com o Condado Portucalense, aqui sediado, tem uma história muito centenária, já quase com 8 séculos de história, e consegue ter e apresentar a quem visita todas as fases da sua história, com monumentos, com gastronomia, com costumes, com algumas referências históricas que permite a quem visita o Porto ter sempre vontade de cá voltar.